pode ser com o vizinho, você vai ter amizades, casamentos, você está próximo de alguma maneira e você está se relacionando. Às vezes dá ruim, né? Se machuca, volta, depois conversa, volta. Isso ir para amizade, para casamento, para todos os tipos de relacionamento, não é assim? Então, nós temos que aprender a conviver, nos relacionarmos e evoluir. Por isso que nós nos reunimos. Porque se não fosse dessa forma, nós não... Como é que nós vamos chegar no amor universal, que está previsto pelos criadores cósmicos, o amor universal, nós vibrarmos numa frequência universal, se não desenvolvemos o amor individual, uns pelos outros, certo? Então assim, primeiro você convive e você faz com que esse sentimento cresça, para depois você amar a humanidade. O que Cristo tinha? O amor da humanidade. Apesar de muita gente leviana querer distorcer o amor do Cristo por aí, o Cristo tinha um amor universal. Ele não tinha um amor direcionado por A, por B. Isso vocês prestarem atenção no que está escrito, ele tinha esse amor maior. Mas nós ainda estamos na fase do amor pequeno, amor individual. Muito bem. Na pista que o nosso amigo ali deu, o Papa Leão diz que a união entre o homem e a mulher é a fundação da família, que foi o que você me disse. Por que vocês se reuniram? Vocês se atraíram, se amaram e resolveram juntar as panelas. Bom dia, meu amigo. Bem? Bom, amor. Então, vocês constituíram uma família. Tudo bem. Então, aqui eu vou trazer um pouco da simbologia, porque o ser humano, ele trabalha muito com símbolos. A primeira linguagem que os nossos antepassados aprenderam foram os símbolos. Então, a simbologia definida para a mulher é essa e para o homem é essa. Quando você junta os dois, nós vamos ter formação de família ou descendentes. Então as pessoas, basicamente, pela lei bíblica ou pelo ensinamento bíblico, nós nos reuniríamos para formarmos o descendentes e criarmos reunião. Para que família serve? Para que família serve? Para que nós possamos ter uma convivência bastante próxima, e não é fácil estar junto, né? Não é fácil, né? E também para que nós possamos deixar ou termos descendentes e seguirmos o caminho. Então, o padrão social que nós temos é esse aqui, certo? Então, socialmente, o pessoal definiu que a mulher é o rosa e o azul é o homem. Ai de mim, ainda hoje, século XXI, se a minha amiga estiver esperando um bebê, sabidamente é um garotinho, e eu for lá e dou uma roupinha rosa para ele. Com certeza vai pro lixo. Gente, nós estamos muito atrasados. Eu fico tão feliz quando eu vejo os homens usando cor-de-rosa. Eu fico feliz. Por quê? Porque parece que a pessoa desconstruiu. Mas aqui, ó, nessa sala, a maior parte das pessoas ainda está presa nisso aqui. O homem, não é Carmen? Carmen, psicóloga, minha amiga, trabalha com essa área. O homem está preso no azul e a mulher está presa no rosa. Você vestiria no seu bebezinho uma roupinha cor-de-rosa que eu desse de presente para ele? Lá na sua idade, lá quando você teve seus filhos? Aí. Então quer dizer que nós estamos presos profundamente em um... O que tem a cor da roupa, gente? Mas aí, o pai já está pondo um rosa no menino, meio que já está autorizando que o menino desvirtue. Não é assim? Eu tenho um amigo que o filhinho dele, com 2 anos de idade, 2 anos, que a criança não tem discernimento nenhum,
Quando ele ia para a casa dos amiguinhos brincar, a primeira coisa que ele fazia era pegar as bonecas das meninas e pentear, trocar de roupa, o garotinho. Quando o pai soube, mas o menino foi crescendo e o que ele pedia de aniversário, o que ele pedia de presente? Bonecas. Ele e a mãe davam, e o pai virado. O menino troca roupa, faz roupa, maquia as bonecas. Ele não se interessa por brincar de pá, 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 carrinho. Não. O outro irmão segue esse viés. O que uma criança de 2 anos, ele mostrou o interesse? Que ele não tinha interesse por carrinho, nem por bolinha de gude, nem por nada, nem pelo celular. O negócio dele era, ele ficava deslumbrado com aquelas questões que nós já vamos falar que é coisa de mulherzinha. Tá aí passando na cabeça de todo mundo, é coisa de mulherzinha, não é assim? E aí quando você tem uma garotinha que pega os vestidinhos com um aninho de idade e faz assim com os vestidinhos, arranca os vestidinhos, que nem minha filha, e aí? Pus um vestidinho com a minha filha antes do batizado, a guria arrancava os vestidinhos tudo. Põe o shortinho, a camisetinha, tu não sei. E eu assim, como que você explica um negócio desse, gente? Vocês conseguem? Alguém aqui tem as respostas? Não. São situações, são perguntas que ficam no ar. Mas por que é assim? É culpa de alguém? Não, né, Renato? Não é culpa de ninguém. Então, o que nós estamos presos? Quando nós falamos do masculino e feminino, eu quero ir um pouquinho à frente com vocês. Nós estamos presos no... Ou é masculino aqui, ou é feminino aqui, não é, Carmen? Então, nós estamos presos numa coisa chamada dualidade. É 2. Ou é triste e alegre, bonito e feio, preto e branco, grande e pequeno. Então, o que é duplo é uma qualidade que contém a sua essência 2 substâncias, 2 princípios e 2 naturezas. Só. Mas, gente, entre o claro e o escuro, quantos tons de luz tem? Quantos tons de cor? Entre o meio-dia e a meia-noite, quantos tons de luminosidade tem? Então, quando a gente não se encaixa na ideia da dualidade, literalmente, o humano se perde. Eu não me perco na hora do dia, mas quando o assunto é interno, eu também me perco. As pessoas também se perdem. Aí você fica perguntando assim, mas aonde é que ela quer chegar? Eu quero chegar no ponto aonde nós vamos compreender que a natureza tem muitos tons. Inclusive nessas questões da homossexualidade. Aí, para a coisa complicar um pouquinho, mas também para ajudar, eu fui lá na ancestralidade. Quase 1000 anos antes de Cristo, na época que na China não existia escrita, os chineses acharam um jeito, porque eles sacaram muito cedo que as pessoas tinham uma grande capacidade de aprender, desde que você entregasse a informação correta, eles criavam símbolos para explicar as coisas para as pessoas. E naquela época, gente, foi escrito um livro chamado O Livro das Mutações. E eles criaram um desenho, os chineses criaram um desenho chamado Yin e Yang, tá? No Yin e o Yang, você vai ter o Yin e o Yang. Eu vou passar, vai ter mais fotos para frente. E ele está dizendo assim, que o universo está em constante transformação. Nada é estável. O que você viveu ontem, você não vive mais amanhã. O que era ontem não é mais amanhã. É uma mutação constante. Então nós vamos ter assim, amanhece o dia, não anoitece? Aí não anoitece de novo? E vai. Nós estamos mudando o tempo todo. Isso acontece o tempo todo, naturalmente. Então os chineses disseram que nós vamos trabalhar com dualidade Yin e Yang. Quem é o Yang? O escuro, aliás, o claro, o forte, o masculino, e nós vamos ter o Yin.
Então, nós vamos ter a dualidade, os dois opostos, um aqui e outro aqui, mas nós vamos ter um intervalo no meio que vai dizer para nós assim. Alguém já viu esse símbolo, pessoal? Todo mundo conhece esse símbolo? Não? O Yin e o Yang? Isso aqui tem origem na China e é a dualidade. Olha só, nós temos aqui o Yin, traduz tudo que é feminino, sombra, noite, frio, inverno, descanso, baixo, contração, umidade. E o Yang é o extremo oposto. Então eles criaram isso aqui, nós já vamos ver por que é assim, porque uma coisa começa levemente Yin e depois ela se torna muito Yin. E dentro do Yin, nós temos sempre uma mancha do Yang. Então você está me dizendo que, vamos falar aqui do nosso amigo, eu também tenho um pouco do feminino dentro, Yang? Oi? Com certeza. Então assim, você é um ser Yang, mas você tem uma boa parte do Yin. E aí quando você pega essa moça, minha amiga, você é o Yin, mas você também tem o Yang dentro. Todos nós somos assim, gente. Deus fez a gente assim, tá? Bobo de quem acha que não, que eu sou 100% macho raiz e eu sou 100% uma senhora totalmente Yin, totalmente feminina, certo? Mas os chineses dizem, vocês estão errados. O mundo ocidental tem dificuldade. Lá no Oriente, gente, lá no Oriente eles trabalham muito bem. Então para eles não tem certo e errado. Não tem, eles entendem que existem os extremos e existem os meios. E aí, eles dizem assim que o equilíbrio entre as forças é considerado essencial para a harmonia cósmica. Então, não estamos falando em paz pessoal, nós já estamos falando de harmonia cósmica. Ele fala harmonia pessoal e harmonia cósmica. Então, assim, vida e morte. Fala assim, ou está vivo ou está morto. Não, tem gente que está meio vivo e já meio morto, não é assim? Não é assim? Na natureza é tudo assim. Na natureza, no mundo. Está complicado? Então, quando você vai prestar atenção no Yin e no Yang, vamos associar aqui o Yin, noite, passividade, feminino e repouso. O Yang é luz. Então, por exemplo, meio-dia é o quê? Yang. A claridade é Yang. A meia-noite, Yin. É assim. Tá difícil de entender, Márcia? Não? Então tá. Então, o que fala essa figura? Quando vocês virem essa figura, vocês vão saber que isso aqui é o símbolo que representa a complementaridade. Um completa o outro. E outra, isso nunca pode ser dividido. A alma humana não pode ser dividida. Então, elas se complementam. Certo? Você nunca está num extremo e nem você está no outro extremo. Nós estamos sempre numa mescla. O símbolo clássico mostra o ponto branco no preto e o ponto preto no branco. Por quê? Porque nunca somos 100% um e nem 100% o outro. Aí eu estou olhando aqui, meu amigo, ele está pensando assim, será que ela está achando que eu não sou macho raiz? Não é assim que você está pensando? Quando eu falo para você que você tem uma porção feminina, te incomoda? Não. Isso. Sabe? E quando eu falo para você que você tem uma porção feminina, isso te incomoda? Uma porção masculina te incomoda? Te incomoda? Não. Então, por quê? Mas em muitas circunstâncias, incomodaria uma porção de gente. E não é isso que a gente quer. A gente quer que as pessoas se despertem para isso e que elas saibam isso e que está tudo certo. Então, o que os chineses fizeram? Eles inventaram a simbologia, eu quis trazer aqui, que são o tracinho aqui representa o Yang e o tracinho pequeno representa o Yin. E o que acontece? Nós estamos sempre mudando, sul, norte, leste, oeste, outono, inverno, verão, lua nova, lua cheia, então tudo é cíclico. Mas como tudo acontece em silêncio, a gente não presta atenção, não é isso? Mas nada é estável e tudo muda o tempo todo.
Aí, agora vem a coisa começa a complicar. Por quê? Isso aqui é um gráfico, tá, gente? Positivo, sabe? É um gráfico. Olha aqui. Aqui em cima. Nós vamos estar no extremo yin e aqui nós temos o extremo yang. Não é mais ou menos parecido com isso aqui? Então, quando nós temos o extremo yin, nós temos o extremo yang e vice-versa. Aqui no meio, nós temos todos os pontos intermediários entre um e outro. Certo? Aí a coisa vai complicando. Aí o que os chineses fizeram? Para explicar as diferenças entre as coisas, entre os diferentes estados, eles mapearam pelo menos 64 posições. Quando eles fizeram um cálculo na curva, no senoide, nessa curva aqui, eles estabeleceram que pelas regras de permuta, que o meu amigo Ricardo entende bem, eles determinaram, pelos cálculos, 64 posições entre o yin e o yang. Então, entre aqui, no mínimo. Então, por exemplo, entre a meia-noite e o meio-dia, vamos colocar aí pelo menos 64 momentos, onde nós vamos ter variações entre claro e escuro. Consegue entender isso? Mas também na sexualidade, nós também vamos ter, gente, tudo isso, Dione, só isso, mas tem muito mais. E vocês vão ver que a coisa complica um pouco mais. Tá difícil de entender, gente? Tá. O pessoal tá olhando para mim e vai falar assim, nossa, pirou. Aí o que acontece? Isso aqui, nós vamos começar a complicar a coisa aqui. Tá? Isso aqui, gente, é um diagrama que eu fiz para tentar mostrar para vocês, para encaixar essas modificações quando a alma é planejada para vir. Aí você fala assim, mas como que é isso? Quando vai planejar a encarnação, está lá o espírito. Nós vamos ver no próximo slide que Kardec diz, o espírito tem sexo? Não. Isso todo mundo aqui na casa espírita sabe que o espírito, gente, originalmente, ele não tem sexo. Por quê? Vamos supor que Luiz desencarna. Vai lá para o mundo espiritual. Ele não vai lá para o mundo espiritual encontrar uma outra espírita e fazer espiritinho. Pararam para pensar nisso? Não vai, né, Luiz? Não. Ele vai lá para continuar a evolução individual. Lá ele vai ter escolas, vai ter momentos de aprendizado, de conhecimento, mas o que ele pode até lá no mundo espiritual guardar a compleição dele de vivência consciencial, mas ele não vai para o plano espiritual para buscar um casamento e nem para criar novos espíritos. Por quê? Olha, gente, isso é muito importante. A criação de espíritos, né, sim, chefe? É feita no departamento. Isso é lá para cima, com a mão lá de cima. O ser humano não se reproduz para fazer espiritinho. Certo? Mas aqui, quando está encarnado no plano físico, faz criancinha. Que aí faz aqueles corpinhos, e naqueles corpinhos não vem e encarna novos espíritos. É assim? Falei bobagem? Não. Complicou, né? Então, o espírito, ele não tem sexo. Porém, aí você fala assim, mas como que é que se dá isso? Se nós temos, vamos imaginar que nós tenhamos vivido 15 encarnações sequenciadas. Homem, 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 exército, guerra, homem, 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 homem. Toda vez que aquela alma volta para o plano espiritual, aquela consciência é uma consciência, não é? O espírito é uma consciência. Aquela consciência, ela está polarizada no yang. Se você não guarda, se você desencarnar, você vai guardar todo o aprendizado que você teve aqui. Quando você volta para o plano espiritual, você está polarizado no yang. Você continua. Nós vamos ver agora, certo? Dei nó? Não, né? Então,
Se entre o yin e o yang, isso aqui são polarizações de consciência. Nós temos N posições que você está polarizado. Quando o espírito vem para a encarnação, aqui, gente, é onde começa a confusão toda. Se nossa palestra é sobre homossexualidade, nós queremos entender como é que acontece essa coisa. Quando ele vem para a matéria, ele vai ter duas roupas só. Você abre o guarda-roupa e só tem dois tipos de roupa. Ou você vai vestir, você é uma alma que está polarizada em algum lugar, em alguma posição de memórias e aprendizados que você teve lá. Quando você vem para a fisicalidade, você tem que vestir uma dessas roupas aqui. Mas vamos imaginar, você tem que escolher num corpo masculino ou um corpo feminino, não é assim que funciona? Aqui, eu estou vendo todo mundo aqui, me parece que aqui só tem dois tipos aqui dentro dessa sala que eu estou vendo aqui, certo? Mas as consciências que estão vestindo essas roupas aqui, não tem nenhuma igual. Inclusive sexualmente falando. Elas estão todas diversificadas. Certo? Isso é muito sério. Porque a gente pensa que se você está vestindo uma roupa de mulher, a sua consciência é 100% yin, 100% feminina. Não é. E isso se dá com todo mundo. Só que aí quando você chega aqui, você tem um fenótipo masculino. Olha aqui que bonitinho. O gurizinho veste calça comprida e camisa azul, a menininha tem que pôr vestidinho rosa. E aí vai, né? Ó, a senhorinha, a tiazinha ali, tá de sainha, o tiozinho de calça comprida. Por quê? O ser humano divide as coisas e nós voltamos para o padrão da dualidade. Só que tem uma coisa. Dentro da manifestação da energia, nós temos uma manifestação da energia única, que eu já falei, que é a manifestação da energia sexual. E aí, quando o espírito vem para a matéria, e que ele está dentro daqueles dois polos, nem no extremo nem no outro, e ele arruma uma roupa que não é da polarização da consciência dele, vamos imaginar que ele estava polarizado aqui no Yang. Está mais para cá, ó. Isso aqui tem 64 posições. Ele está polarizado aqui no Yang e ele chega aqui, pã. É dado uma roupinha feminina para ele. A consciência dele é homem. A última encarnação dele foi lá no exército, brigando, espada, pau, comendo. Ele chega aqui, ele ganha um corpo feminino. Quando ele se reconhece, ele fala, que isso? E acontece o contrário. Aquela consciência polarizada no extremo yin, e ele ganha um corpo masculino. E aí? Eu estou falando, gente, isso em linhas grosseiras, só para ter uma noção, tá? A coisa é muito mais complexa, mas não dá tempo de explicar aqui. Aí, nós vamos, a sociedade costuma dar nome para as coisas, e o que nós vamos falar? Nós vamos falar que essa pessoa não se acomodou. Ela não se reconhece. Já viram esses casos? Ninguém aqui viu isso? Não se reconhece muito. Ela fala, ué? Ela olha no espelho. E fala, mas essa pessoa aí não sou eu. Eu sou outra pessoa, eu não sou isso aí. E aí, como é que você explica? Aí, vamos dar uma explicadinha aqui. O que é homossexual? Que a gente chama na sociedade. Ele é uma orientação sexuada, orientação sexual caracterizada pela atração afetiva, emocional ou física de pessoas pelo mesmo sexo. Só que, o que vai acontecer? Quando a pessoa está polarizada num lado ou no outro, e ela vai chegar aqui, ela vai ter uma atração. Por exemplo, se eu estou polarizada no masculino, eu estou vestindo uma roupa, certo? Eu vou ter uma atração por uma mulher, mas o meu corpo é de mulher. Mas a minha alma é atraída por outra mulher.
E assim é que acontece, gente. Estou falando grego, não? Aí, o que acontece? Mas lá no começo da história, Deus não falou que era homem e mulher só? E homem ficava com mulher, mulher ficava com homem, não era assim? E aí, quando você começa a ter essa mudança de direção nos relacionamentos, tá diferente, não tá? Então, aí eles falam que os homens são gays e as mulheres são lésbicas, certo? E tem também a questão da orientação sexual. É uma tendência sexual, que o desejo sexual ou a atração sexual, emocional ou amorosa, ou erótica por uma pessoa, sente por a outra. Então, assim, você vai ser levado para aquilo ali. Não é que você quer, você é atraído. Isso nós estamos falando do sexo, mas tem pessoas que não se atraem só sexualmente. Elas se atraem afetivamente, amorosamente apenas. Sabe? Então, o cenário muda, né? Aí, hoje, que nós estamos tendo uma abertura de informação muito maior e nós temos a população que não está dentro da dualidade, elas estão se manifestando com um pouco mais de força. Então, eu trouxe aqui os principais. Lembra alguém já ouviu falar nessa sigla? LGBTQIA+. Então nós temos lésbicas, gays, bissexuais, transgênero, queer, intersexo, assexual e vai. Essa lista aí é maior, tá? Gente, são todas variações daqueles 64 tipos. Percebe que não tem mais homem e mulher? Nós temos um universo de manifestações nessa área. Tudo bem, Carmen? Falando bobagem? Não. Você me corrige. E eu vou contar para vocês um caso rapidinho do Lucas e da Lucila. Conheci no meu meio social um casalzinho. Bacana, assim, um garoto, moça, casados, tal. Depois de quase um ano de convivência, eu descobri que o rapaz não era ele era ela. E eu olhava para ele e eu nunca tinha visto. Ele convivia comigo. Ele tinha feito ele era originalmente uma moça, e ele não se reconhecia. E o que ele fez? Ele foi buscar ajuda, e ele fez a transição, e ele tinha barba, ele tirou os seios, e tanta gente que eu não sabia, eu fiquei sabendo depois de quase um ano de convivência. E ele era casado com uma moça, a moça também lésbica. Olha o rolo. Então, o rapaz nasceu moça, se transformou num moço, casado com uma moça que gostava de moças. Confusão, né? Casados. Não é assim, cara? Entendeu? Mas por que eles chegaram e se acomodaram enquanto casal? Porque foram se tratar. Eles descobriram que não dava, eles eram infelizes e foram se tratar. Tá? Nós temos ainda mais uma complicação. Expressão de gênero. É a forma como a gente se mostra. Lembra que eu falei que o menininho usa calcinha comprida, a mocinha usa saia, o rapaz usa azul, a moça cor-de-rosa, expressão de gênero. Certo? Então nós vamos ter expressão de gênero, aí isso é coisa de homem e isso é coisa de mulher, não é assim? Aí, mas você vê um rapaz de bigode e usando vestido, e daí, como é que fica? A coisa embola, não embola? Mas nós hoje, quando a gente traz para a luz do diálogo, quando a gente chega aqui num lugar como esse, e que a gente começa a falar sobre isso para as pessoas, além de ser perturbador, mas a gente não vai resolver isso nunca se nós não falarmos sobre isso. Hoje nós não vamos ter aquela configuração. Dá uma olhada nessas figurinhas. Nós vamos ter moças com cabeças masculinas, com mentes masculinas, e nós vamos ter moços com almas com o símbolo feminino, e aí vai variando. Isso aqui vai embora. São os diferentes tons da sexualidade. Vamos lá, vai piorar. Mas e aí? Qual que é o problema? Tem problema esse, chefe? Nenhum problema, né? Tá tudo certo? Hã? Nenhum problema. Pois é. Aonde é que começou a encrenca?
A encrenca começou lá na Bíblia, quando a Bíblia dizia que esse tipo de relacionamento, eles chamavam na época sodomia, e diziam que isso era pecado contra a natureza e que Deus tinha falado que era pecado. Porque os caras, quando queriam dizer um negócio para o povo, que o povo tinha que obedecer, eles falavam que foi Deus que tinha falado. Ó, Deus falou, e não, se Deus falou, então é porque é. Mas, na verdade, as mensagens sempre foram transmitidas por homens e filtradas pelos medos deles. Então, isso era uma coisa tão horrível, que estava do lado de relações sexuais com animais e masturbação. Então, o que acontece? Era uma coisa mas uma coisa muito horrível, né? E esse termo foi modificado depois para homossexualismo. Só que continuava a ser um desvio psíquico e patológico. Gente, olha só isso aqui. Em alguns países islâmicos, a prática sexual com pessoas do mesmo sexo vai para a morte, ó. Isso não é há 100 anos, não. Isso é agora, recentemente. E no Brasil, 2,9 milhões de pessoas se declaram. Então, quer dizer, nós estamos já passou de 3 milhões de pessoas só no nosso país que hoje se declaram, elas já se assumiram. E os que não se assumiram, que deve ter mais do dobro disso, né? Se a coisa é ruim e era vista como doença, pecado e tudo mais, a Organização Mundial, uma série de torturas eram praticadas. Então, no passado, como era considerado doença, você tinha um filho homossexual, internava ele num hospício, metia choque no bicho, judiava até não poder mais, resolvia, enlouquecia. Porque a sociedade, Deus falou que é pecado, certo? Então partia-se da premissa que ele era pecador e doente. Gente, você quer coisa pior que você ser um pecador e doente? Ou um doente pecador? Não tem. Então, a homossexualidade deixou de ser doença até 2022. Gente, 2022 foi a semana passada. Era considerado doença. Como que você, não estando dentro da dualidade perfeita, você vive? Você não vive. Você não vive. Você não tem paz. Você não tem qualidade de vida. Você é um pecador e você é um doente, como que você vive socialmente na paz? Não vive. Pelo menos eu penso isso, né? Então, as coisas mudaram e a Organização Mundial da Saúde reconheceu o sofrimento ligado à orientação sexual e vai tirar essas pessoas da exclusão social e do preconceito. Pode falar, Carmen. Essa mudança, Deixa eu falar alto, que eles não estão ouvindo. Essa mudança, ela ocorre em função da nova forma capitalista, ou capital financeiro, onde o homossexual é entendido como alguém que paga, que compra ou que vende. Então, ele não pode ser considerado um doente na medida em que ele tem dinheiro para pagar as contas. Então, essa mudança da OMS, ela é feita em função do capital e não efetivamente do pensamento da humanidade e das relações com as pessoas. Tá? Por isso acontece só em 2022. Mas em 90, ela já começa a se mostrar em função da nova forma capitalista do governo, ou do Estado, ou do mundo seja. É por isso que ocorre. Muito bem, obrigada, Carmen. Então, o que vem? Rejeição, sofrimento, isolamento, violência. É assim que o mundo conduziu isso até hoje. Eu não vou nem falar da Grécia Antiga, porque nós não temos tempo, porque lá estava tudo bem. Mas hoje, nós vamos tratar do nosso cenário daqui para frente. Até hoje, a sociedade lidou com isso assim, rejeitando e excluindo. E o que isso faz? O que isso traz? Dor e sofrimento. Porque se não tivesse trazendo nem dor e sofrimento, nós não estávamos aqui hoje falando sobre isso. Né? O que é a nossa missão enquanto cristão? É ajudar para que as pessoas saiam, né, Renato? Desse quadro de dor e sofrimento.
Então, eu estava dando uma olhada em Oscar Wilde. Oscar Wilde, ele foi um célebre escritor irlandês que ele teve o azar de ser homossexual. Ele casou-se, teve 2 filhos, e o que aconteceu? Esse Oscar Wilde, ele escreveu o livro, o retrato de Dorian Gray, que é muito mencionado dentro dos estudos espíritas. É um livro bacana de se ler, já estou indo, tá, Renata? Então, ele foi preso em 1995, ele morreu muito jovem, porque ele foi preso por homossexualismo, um processo movido pelo pai do rapaz por quem ele era apaixonado, e ele ficou na prisão por 2 anos, em trabalhos forçados, e ele adoeceu profundamente, e depois ele perdeu todo o patrimônio que ele tinha, ele foi abandonado, morreu na sarjeta, e os filhos trocaram de sobrenome. Os filhos dele trocaram de sobrenome, porque ele chegou a casar-se, ele tentou se enquadrar. Ele casou-se, ele teve 2 filhos, e depois ele foi preso por causa de ser homossexual, que era crime, e aí acabou a vida dele. Ele morreu muito jovem e abandonado por causa das questões do homossexualismo. Tá, então, o caso Silvia. Amigo nosso, conheci um moço, assim mais ou menos alto que nem meu amigo Luiz, que ele é o mão de perder, a gente perdeu o rumo de olhar, lubrificando as retinas. Conheci amigo meu, lindão. Falei, meu Deus, que pedaço de mau caminho esse homem. Divorciado, falei, opa, nossa, que partidão, né? Né? Ele tinha uma filha. Depois perdi o contato com ele, depois reencontrei ele depois de uns 7, 8 anos. Tinha se casado de novo, tinha uma filha pequena. E o que aconteceu? Vamos tomar uma? Vamos. Sentamos lá no boteco. Aí ele começou a me contar o drama. Eu quase tive um treco no meio, quase tive uma síncope no meio do boteco. Ele me contou que desde pequenininho ele queria arrancar o Bilal fora. Porque ele não se reconhecia homem. A gente falava, meu Deus, que desperdício que ele vai dar homem. Entendeu? Como lindo. E ele sempre teve problemas, mas o pai batia, a família discriminava, e ele arrumou uma mulher, casou, teve filho, separou-se, não deu. Depois ele tentou de novo, ele pensou muitas vezes em assumir, mas ele nem sabia. Falava assim, mas você é gay? Você gosta de homem? Ele, não. Eu gosto de mulher. Mas o meu corpo, eu não tenho esse corpo aqui. Eu quero usar. Aí ele falou assim, vem jantar na minha casa? Eu falei, vamos. Cheguei lá e falei assim, deixa eu te apresentar a minha coleção de vestidos. Mais de 50 vestidos, gente. No guarda-roupa. Sapato salto. Um mundo de maquiagem. Entendeu? Então, assim, olha o sofrimento. Mas o que mais me chamou a atenção nele foi a quantidade de sofrimento daquela criatura. Falei, não, você vai para o psicólogo. Encaminhei ele para o psicólogo. E hoje, qual é a atual situação? Hoje você olha nele e se diz, é uma mulher. Só falta agora tirar o Bilal. Entendeu? Sério, gente. Por quê? A pessoa, um dia, ela tem que arrumar um recurso de parar de sofrer. E a gente entendeu que ele só ia parar de sofrer o dia que ele conseguisse, de alguma forma, se manifestar o que a consciência dele trazia dentro dele. E que enquanto ele ficasse tentando, de uma outra forma, ser feliz, ele não ia conseguir. Então, hoje ele está passando por um processo de hormônio. Ele escolheu, porque ele não se acomoda. Ele escolheu trocar o fenótipo dele, a aparência dele. E ele está bem. Como diz minha amiga psicóloga, nunca vi aquela criatura tão feliz. E aí, gente? Nunca vi aquela criatura tão feliz. Porque ele está se arrumando do jeito que a consciência dele, a alma dele quer. E ó, tá tudo bem. A gente fica meio chocado com tudo, mas a gente também vai se acomodando. Então, o que tem o lado perverso? O Brasil é líder mundial em assassinatos de pessoas que não se enquadram, né? Em 2024, a homossexualidade ainda é criminalizada nos Estados-membros da Nação Unida,
E ainda tem pena de morte para a homossexualidade. Ainda hoje, tá? Isso aqui é agora, tá? Não é de ontem, não. Na visão espírita da homossexualidade, que é para isso que a gente veio falar aqui, dentro desse cenário, como que é que a espiritualidade vê isso? Então vamos lá. Kardec, como Kardec era muito sábio, Kardec, ele disse na Revista Espírita, quando perguntaram para ele, as mulheres têm alma? Olha só, gente, que pergunta. As mulheres tinham alma, hein? Eu acho que sempre dou risada com isso aqui, né? Mas ele fala assim, as almas ou espíritos não têm sexo, certo? Os sexos não existem senão no organismo. O organismo é o quê? O corpo. Olha só o que Kardec está falando. Mas o corpo é o que determina tudo? Não. Dentro do corpo nós temos o quê? O espírito. E o espírito pode estar com N variações de manifestação de sexualidade. São necessários a reprodução dos seres materiais, mas os espíritos, sendo criação de Deus, não se reproduzem uns pelos outros. Lembra que eu falei que não faz espiritinho no mundo espiritual? Então é assim. E nós temos aqui, onde é que está gravado aquela informação que eu disse que os espíritos, eles trazem na consciência o resultado das vivências anteriores. Nós temos o corpo físico e o corpo etérico e o restante é o corpo espiritual. Então, essas informações são guardadas nesta parte que é imortal. E vão ficar registradas que nós temos 7 corpos, né? Pode ser estranho para algumas pessoas essa figura? Deixa eu voltar. Todos aqui já sabem que nós somos formados por uma composição setenária, de 7 corpos, sendo 6 corpos energéticos e um material. As informações que a gente guarda na consciência, na verdade, estão registradas nesses corpos aqui. Como a gente não... Eu só trouxe essa figura para mostrar, de repente eu posso até fazer alguma confusão, mas vamos para frente. O que Kardec falou? Kardec falou, quando eles falaram assim, os espíritos têm sexo? Eles falaram assim, não como entendeis, porque os sexos dependem da organização. Há amor entre eles e simpatia, mas baseados na concordância dos sentimentos. Então, olha só, em nova existência, o espírito que animou o corpo de um homem pode animar o de uma mulher e vice-versa? Sim. Ele fala que são os mesmos espíritos. Você pode vir ora como homem, ora como mulher. Certo isso, pessoal? Então você fala assim, mas aí nós vamos ter Sim. Depende do quê? Do planejamento kármico seu. Tá? Os espíritos encarnam como homem ou como mulher porque não tem sexo. E o que eles vêm fazer? Provas ou expiações. Então, o que o Espiritismo nos traz? O Espiritismo nos traz que a vinda, a escolha de como você vem e de que maneira vai ser aqui, você pode estar dentro de uma prova ou de uma expiação. Diferença entre prova e expiação. Prova é quando você já tem o conhecimento adquirido, você já sabe aquilo e você vem para viver aquilo. Expiação não. Expiação é uma coisa imposta. Vamos supor que você tenha sido um homem terrível numa vivência passada, judiou, abusou, vem de volta, compulsório, para reaprender a lição que você não deve fazer isso com o irmão. Tá certo isso, gente? Então, eles falam que nas questões de sexualidade também, não é só nisso, mas nas questões de sexualidade, os espíritos dizem que nós viemos para cá e vivemos todas essas transições, todos esses modelos, em questões de prova e expiações. Mas eles falam também, olha só, que coisa mais linda que isso. Os espíritos falam, André Luiz traz isso aqui, que ele diz que nem toda encarnação diferente, como essa que nós estamos trazendo, isso é uma questão diferente, é por prova e expiação. Mas você fala, mas como que é esse negócio? Às vezes, a alma chega aqui, ela para executar tarefas especializadas através de estágios perigosos de solidão em favor do campo social terrestre.
Me dá um exemplo. Que uma alma veio, tem um fenótipo, mas ela não está preocupada com questões sexuais. Ela está noutra missão. Fala. Chico Xavier. Então, é onde o quê? A questão sexual está pacificada. A questão sexual está sublimada. Ela está cuidada, ela já está vencida. Assim, ela já está sublimada mesmo. Tem uma palestra na internet só sobre sublimação sexual. Muito linda. Onde ele fala que aquela alma não depende mais daquela energia de atração. Ela vem para o planeta porque ela tem que vestir uma roupa, porque se não precisasse da roupa, ela podia andar aqui de... Mas ela tem que vestir, o planeta só dá duas opções. Ou você está ou você é homem ou você é mulher. Mas o espírito não está mais na investidura de trabalhar questões sexuais. Ele já venceu essa etapa. Então ele vem sublimado. Tá certo isso, gente? Então o pessoal fica aí fofocando. Ah, é porque de fulano era gay. Porque, né? A gente escuta, né? Sabe? Até na televisão perguntaram pro Chico se ele era gay. Sabe? Então assim, outro dia perguntaram pro prefeito lá de Curitiba, se ele era gay. O cara falou, deu uma resposta para ele na altura, que importava que ele fosse gay, sendo que olhava assim para o trabalho dele, não para a sexualidade dele, né? Então, o ser humano ainda está muito preso nisso aqui. Então, segundo o Espiritismo, no Evangelho segundo o Espiritismo, quando deixa a Terra, o Espírito leva consigo tudo. Então, isso que eu quero, vocês podem sair daqui não lembrando de nada, mas quando a alma sai daqui, ela leva consigo tudo que ela aprendeu. E quando ela volta, também. Então, não tem perdas. Você tem que, você leva o que onde você estava e você traz de volta. E vai e volta. Então, dependendo de onde você está, você vai trazer de volta para a fisicalidade as experiências acumuladas, o desenvolvimento do intelecto e as qualidades morais. Então, assim, se você teve um aprendizado aqui, que você tem que respeitar o seu irmão, respeitar o marido, respeitar a mulher, que você tem que respeitar seu irmão, quando você voltar, você já aprendeu. Quando você voltar, beleza. Mas se você for um delinquente nessa área, você volta para aprender. Mas volta sim, né? André Luiz diz para nós também que é natural que o espírito acentuadamente feminino, olha gente, aqui então resumiu tudo. O espírito acentuadamente feminino se demore séculos e séculos nas linhas evolutivas da mulher, e o que o espírito marcadamente masculino também, ele vai permanecer por longo tempo nas experiências do homem. Casa com o que eu falei lá atrás, do yin e do yang? Muito bem. O espírito pode reencarnar como homem ou como mulher, de acordo com a necessidade da evolução dele e do aprendizado. E que o sexo biológico é uma condição do corpo físico e não da essência do espírito. Tudo isso aqui, gente, André Luiz, lá, ó, 1900 e bolinha, já está falando isso, gente. Eu não sei por que o povo fica aí maltratando as pessoas. Olha o que ele está falando. A identidade espiritual não está presa no gênero biológico de uma única existência. Nós vamos viver muitas vidas e vamos ter muitas identidades. Uma hora de um jeito, outra hora de outro. E aí, hoje, ó, isso aqui é um texto de André Luiz, tá? Do Dr. Hernani Guimarães. Dr. Hernani Guimarães, ele estudou bastante as questões da reencarnação. E ele diz também, ele fala muito da comunhão afetiva e que essas questões nunca vão encontrar explicação nas questões físicas, e sim nas questões espirituais. Somente à luz da reencarnação é que nós vamos conseguir explicar, trabalhar em nós essas questões e passarmos para o estágio melhor, que é a aceitação de todo esse contexto. Se não for à luz da reencarnação, ninguém vai. Todo mundo vai dizer assim, não, você é assim, eu não te aceito. Você é assado, eu não te aceito. Você é cozido, também não te aceito. Se você não for igual, nós vamos rejeitar. Somente à luz da reencarnação é que nós vamos conseguir melhorar isso aí.
Dentre os autores que mais trabalham essa questão é Joana de Ângeles. Joana de Ângeles, ela literalmente, gente, mata pau. Joana, ela arrasa, mas ela arrasa de uma maneira tão incrível, tão maravilhosa, que ela traz para nós livros, e ela entende, ela diz que a homossexualidade é entendida como uma manifestação da energia. E só, que não tem motivo para oposição. Então ela trouxe 2 livros aqui, para quem tiver interesse, né, para quem quiser, às vezes, está passando por dificuldades, se amparar na literatura de Joana de Ângeles, através do nosso querido Divaldo, né? E qual que é a proposta da Joana de Ângeles? É libertar-se dos sentimentos e buscar o equilíbrio emocional. Por que eu deixei o slide em branco? Porque é só isso. Nós temos que buscar o equilíbrio. Tá? Joana de Ângeles, ela trabalha dizendo que é uma expressão legítima. Se é uma expressão legítima da evolução do ser, por que é que tem tanta oposição? Por que incomoda tanto? Né? E ela deve ser vivida com responsabilidade, amor e respeito. O respeito à diversidade, eu vou pular um pouquinho aqui, porque senão nós vamos nos atrasar. Já estamos atrasados, né? Na visão espírita, então agora vem a visão espírita para a gente concluir, ela não é considerada pecado ou doença, mas uma expressão da diversidade humana. Hoje nós vamos ver as bandeiras. Então, o público da área criou bandeiras, estamos levantando uma bandeira, e eles dizem que é uma forma legítima de amar e se relacionar, e o Espiritismo valoriza o respeito, a dignidade e o amor, independente da orientação sexual. Então, Joana de Ângeles fala isso. Tá? E aí, Renato, para ajudar, né? Olha só, Emmanuel, do tempo que existe esse livro, Vida e Sexo, o que Emmanuel diz? Olha só, Emmanuel arranca as orelhas da gente, que ele diz assim: e para que isso se verifique em linhas de justiça e compreensão... Oi? Ele diz que os erros e acertos dos irmãos de qualquer procedência nos domínios do amor e do sexo são analisados pelos mesmo elevado gabarito de justiça e misericórdia. E ele diz assim que a coletividade humana gradativamente vai compreender os conceitos de normalidade e anormalidade e deixam a desejar quando se trata simplesmente de sinais morfológicos para se erguerem como agentes mais elevados de definição da dignidade humana. Então, lá na época que Emmanuel escreveu isso aí, ele já estava falando que isso aí está tudo certo, que o ser humano tem que aprender a respeitar o outro. Hoje nós temos uma evolução social, aonde já deixou de ser doença, as leis já estão melhorando, apesar de em muitos países do mundo ainda ser crime. Nós temos bandeiras levantadas hoje no mundo inteiro, tentando incutir socialmente que está tudo certo, que não devemos tratar nossos irmãos assim. Mas eu encontrei um quadrinho aqui, eu não trouxe, que ele está dizendo assim: homem nasce homem, é homem, mulher que nasce mulher, é mulher, e nenhuma ideologia vai mudar isso. Nós não estamos aqui para pregar ideologia nenhuma. Nós estamos aqui para dizer que qualquer manifestação que seja ela é respeitada. Que o Espiritismo, ele sabe, através de todos os autores espirituais, localizar exatamente a problemática da reencarnação, sabe exatamente localizar como que isso se dá, e que nós que estamos vivendo tudo isso no nosso contexto social, nós temos que aprender a nos relacionar com a nova configuração social. Nós estamos diante de uma nova configuração social. Certo, gente? Nós vamos formar famílias diferentes, contextos diferentes. Aquela simbologia de antigamente já não existe mais. Gostem ou não dos conservadores. Todo mundo aqui, nessa sala, tem alguém em casa ou no parente que tem
dificuldade com essa área. Então, por quê? Se nós vamos nos acostumar com a nova configuração, tá vendo que bonitinho aqui? Tá mudando, gente. São novas configurações, novos símbolos. Agora nós temos novos símbolos. E esse talvez seja o melhor slide que eu tenho aí para trazer para vocês. E dentro da lei de justiça, amor e caridade, é um princípio fundamental do Espiritismo a promoção da justiça, o respeito aos direitos naturais e o amor ao próximo e a caridade. Jesus disse: faze todo o bem que gostaríamos que nos fizesse. Agora, por quê? Quem que não está fazendo bem? Por que nós temos? Nós somos o Brasil o país onde mais se mata transexuais. Assassinato, gente. Põe fogo na rua, queima, mata, assassina. E cadê o amor ao próximo? Nós excluímos, nós apontamos, nós rimos, criticamos, né? Certamente que isso também se manifesta nos relacionamentos afetivos, através de gestos de respeito e carinho por aqueles seres com quem nos relacionamos. Então, no site da Federação, Renata, eu encontrei essa frase, que diz assim: o equilíbrio sexual que se manifesta por um comportamento que não é promíscuo e nem desrespeitoso para os consentimentos alheios é o caminho seguro, tanto para homossexuais como para heterossexuais. A Federação Espírita se manifestou publicamente, eu achei isso no site deles. Então, quer dizer, o respeito tem que estar em todos os lugares, a aceitação. Porque quando você aceita o que existe de mais profundo no seu ser, aí sim nós estamos no exercício da caridade. Aí sim nós estamos a caminho do amor universal. Se não for desta forma, nós não vamos a lugar nenhum. Vamos continuar indo, voltando. Num eterno ir e vir para os mundos e não vamos progredir. Vamos demorar muito mais nas fieiras do sofrimento. A partir do momento que nós compreendamos como que funciona e que ninguém é como é. O menininho trabalhou comigo, o menino franzininho, nós compusemos ele na equipe, ele falava assim para mim: Johnny, eu não sou assim porque eu quero. Eu nasci assim. Eu chorava, eu nasci assim. Eu não queria ser assim, mas eu nasci assim, eu sou assim. O que eu vou fazer? Então, assim, a partir daquele momento, vendo aquela criaturinha, eu me compadeci muito. E foi em nome daquela criatura que eu aceitei o seu desafio para falar sobre isso. Eu acho que eu baguncei um pouco o coreto de vocês, mas eu fiz com a melhor das intenções. E eu tenho certeza que quem vivencia hoje essas condições vai sair daqui se sentindo um pouco mais acolhido, mais abraçado e mais aceito. E aquelas pessoas que tinham a rejeição, a partir do momento que elas compreendem o outro, elas diminuem o gradiente da rejeição delas e passam a acolher. Então a casa espírita, ela é um ambiente de acolhimento, de conhecimento e de evolução. Eu espero poder ter contribuído de alguma forma com vocês. Eu? Ai, Jonas, sério? Então, gente, eu peço perdão por ter atrasado 5 minutos. Não, eu sei que o tema é difícil, mas vamos lá. Bondoso Deus, amigos espirituais, a gente agradece profundamente essa oportunidade de estar aqui. Agradeço a todos os amigos espirituais, os amigos encarnados que estão aqui para me apoiar nesse dia tão desafiador. Agradecemos essa casa que nos acolhe e todo o trabalho que tem sido feito nessa casa para ajudar tanto os irmãos desencarnados quanto os irmãos encarnados. Que nós possamos estar juntos sempre, trabalhando nesse movimento de caridade, de aceitação e de evolução. Agradecemos infinitamente ao Mestre Jesus, que trouxe o diferencial para este planeta, e que ele possa estar sempre no coração de todos, e é em nome dele que nós vamos prosseguir a jornada. Que todos tenham Jesus em seu coração, hoje e sempre. Que assim seja.
Obrigado, Johnny. Isso porque ela falou que eu não dominava bem o assunto. Imagina se dominasse. Eu vou como nós fazemos então aqui, sempre no final da palestra, a gente entrega uma lembrança para o palestrante. Eu vou convidar a nossa irmã, amiga, Cláudia. Ela, ela foi buscar a lembrancinha lá, já ela está aí. A Johnny falou muito do Rosa no início, né, que ela estava falando. Eu lembrei da Atlético Mineiro, foi disputar a Libertadores. O presidente do Atlético Mineiro fez o uniforme dos atletas, todo de terno, cor-de-rosa. Não sei se vocês lembram disso. Paletó, calça, todo mundo de cor-de-rosa. E aí o jornalismo já viu como é que é. Mas por que todo mundo de rosa? Por exemplo, porque tem que ser homem ou para usar cor-de-rosa. Eu achei interessante. Não, você entrega, por favor. Ai. Obrigada por ter. Obrigada. Gratidão. Obrigado, Cláudia. Obrigada. Legal, né, pessoal? Bacana mesmo esse assunto de hoje, um assunto muito interessante. Alguém tem algum comentário, alguma pergunta para fazer? Fica à vontade. Não? Legal. Ninguém tem nenhuma pergunta? Pode aplicar a prova. Pode aplicar a prova. Todo mundo a partir de hoje, ó. Legal. Renato, avisos?